Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com o Thiago Souza, que é articulista do Brasil Grande, colaborador. O Wellington Carvalho, que também é articulista do Brasil Grande, colaborador também. Nossa liderança no Nordeste, do Polo do Nordeste, também é filiado ao PDT, enfim, também é ligado a outros movimentos nacionalistas, como a própria Nova Resistência, né? Nova Resistência de Pernambuco. O Wellington é de Pernambuco, é torcedor aí do Sport de Recife, campeão de 87. Então, assim, dou aqui as boas-vindas ao camarada Thiago, ao camarada Wellington. E, e nessa gravação aqui de hoje nós vamos falar sobre política eleitoral, nós vamos falar de participação nacionalista fora das redes, né? A gente tem uma militância aqui online, mas a gente vai estar aqui conversando sobre expandir essa fronteira do online e ir para coisa concreta, para concretude, tá? Porque assim, por mais que seja interessante a gente fazer essa militância online, ela não vai ser, não é só através da militância online que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. A gente vai precisar no pleito votar, a gente vai precisar lançar candidato, a gente vai precisar fazer manifestação, a gente vai precisar fazer colagem, a gente vai precisar ter contatos, a gente vai precisar capitalizar recurso, né? A gente sabe que a gente está em minoria, né? E a gente tem que começar a evangelizar, né? Mostrar para a população que o nacionalismo é o caminho, né? Porque a maioria das pessoas são nacionalistas, mas elas nem sabem que são nacionalistas. Aí fica a grande dúvida: como que a gente vai pegar o grosso da população e mostrar para essas pessoas que o nacionalismo é o caminho? Porque, via de regra, a população, ela já é nacionalista. O pessoal gosta do 13º, o pessoal gosta de tirar férias, gosta não, né? É um direito, né? É um direito. Então, assim, se você falar para a pessoa, pô, vou tirar suas férias, vou tirar o seu 13º, vou tirar salário mínimo, né? Foram as políticas instituídas pelo Getúlio Vargas, o estadista Getúlio Vargas, nosso maior presidente que tivemos na história. As pessoas não vão gostar, elas vão falar que está equivocado, que não está certo, e de fato, as pessoas têm que ter um horário de entrada, as pessoas têm que ter um horário de saída, as pessoas têm que ter os seus direitos, tem que ser pagado hora extra, a pessoa tem que ter salário mínimo, não pode haver exploração, ela tem que ter direito às férias, né? Então tem que ter direito à folga, tudo isso aí que a gente já sabe, né? Que é de extrema importância. Então é uma convicção da nossa população já, né? E nos costumes, né? Nos costumes a população é conservadora, então a gente sabe que é contra o aborto, né? Que é contra a legalização de drogas, e na parte econômica é trabalhista, né? Via de regra. Por mais que a população muitas vezes fale sobre privatização, ela não sabe nem por que ela está falando privatização, ela está falando porque viu na televisão, o Estado está em cima dela, mas se você tirar essas coisas que a gente acabou de falar, que é os direitos trabalhistas, ela já não concorda, já não gosta. Então, assim, não há uma convicção muito grande da população. Por isso que é necessário que seja explicado, que haja essa evangelização, tá certo? Até vou mostrar aqui para vocês, antes de passar a palavra para o Thiago e para o Wellington. O Wellington caiu aqui. Se puder mandar, Thiago, uma mensagenzinha para ele, para ver se está tudo certo, né? Eu vou mostrando aqui para o pessoal esse cartaz que a gente fez. Eu não sei se vai ser possível ver. Peraí, deixa eu tirar o blur aqui. Tem um macetezinho aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tirei o blur. Pronto, agora já dá para ver. Tá vendo aqui? Então tá aí. Esse aqui é um cartaz que a gente fez, que a gente está fazendo as colagens. Até hoje eu estava comentando com alguns membros do Brasil Grande, que já começaram a fazer essa colagem aqui, tá? Então tá aqui escrito: diga não ao aborto, aborto é assassinato. Aqui está o logo do Brasil Grande, brasilgrande.org. E também aqui o nosso arroba, né? Para a pessoa poder nos seguir no Twitter, seguir no Instagram, e aqui o nosso portal, né? O nosso site. Aqui o logo do BG, né? Aqui exemplificando um bebezinho, né? Então, assim, a população ela tem essa convicção que o aborto não deve ser legalizado, né? Tá? Então, essa pauta do aborto é uma pauta extremamente impopular, você falar hoje de liberação de aborto aqui no Brasil. Beleza?
Então, assim, é uma convicção da população. Deixa eu provar aqui o Wellington que ele já voltou. Enquanto isso, eu vou passando aqui a palavra para o Thiago para ele se apresentar. Vamos lá, Thiago. Bom, pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês novamente, né? Sou articulista já há algum tempo do Brasil Grande, escrevo artigos relacionados ao nacionalismo, faço a gravação aqui de vídeos também, junto com o Miguel e outros companheiros analistas, né? Essa ideia de expandir as ideias do campo nacionalista para fora da internet é muito importante. Dessa forma, a gente vai ter acesso a pessoas que normalmente não são muito ligadas com a internet, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês sabe as deficiências da cidade que vocês moram, né? Sabe que a rua de vocês precisa de um novo asfalto, problemas de buraco, a gente está chegando agora à época de chuvas, né? E não sei em relação à cidade de vocês, mas a cidade, quando você pega um período muito longo de chuvas, as ruas são um caos. O asfalto começa a abrir buracos enormes, crateras. Com isso, vem acidente, um incômodo para a população, porque você sair da sua casa se deslocar para um local para o outro, né? E dessa forma, conversando com essas pessoas, né, me bateu a ideia de expandir, de fato, o debate nacionalista para fora da internet, certo? Eu sei que a gente conversa mais é com jovens hoje em dia, né? E isso é importante, dialogar com essas pessoas mais novas que a gente, explicar para eles, de fato, a importância do nacionalismo como um todo, como o Miguel já mencionou, não contra a privatização de empresas, né, de capital 100% nacional e por aí vai. Só que a gente precisa ter acesso também ao seu João esquina, que tem um mercadinho, que tem uma mercearia, e ele não tem acesso aos grupos que a gente tem. Muitas vezes também ele não tem acesso à internet ainda, porque a internet, queira ou não, é, é algo que a faixa etária da população está embutida nela, não o mundo, né? Com certeza que o seu irmão, a dona Maria ali, com o seu mercadinho de esquina, com o seu barzinho, né? Eles não conhecem mesmo, né? Por isso é importante cada um de nós aqui tirar um tempinho da sua semana e estar conversando com as pessoas, né? Os problemas da cidade para elas, ouvir o que é mais importante, pois eles, como moradores mais daqueles bairros, sabem muito bem que os problemas que ali acontecem, né? Pois em época eleitoral é aquela mesma história. Determinado candidato, vereador, prefeito, dá uma passadinha ali naquele bairro, né? Conversa uns 15 minutinhos com essas pessoas, né? Pede voto, entrega o santinho, né? Que a gente chama aqui de santinho aqui na nossa cidade, eu creio que no Brasil inteiro, depois não mais aparece, né? Eu, eu tenho a ideia, né, do próximo ano, 2024, eu pré-candidato, né, não sei se eu posso falar isso ainda, mas eu pretendo sair como candidato a vereador aqui da minha cidade, né? E a minha intenção é não começar, de fato, em setembro, agosto, setembro do próximo ano. Eu tenho a intenção, de fato, de começar a ouvir essas pessoas já no começo do ano, em janeiro, né? Tirar ali semana, 15 minutinhos, meia hora por semana, certo? Começando o ano, visitando um determinado bairro aqui da região, né? Próximo a mim, ou até mesmo outros bairros mais afastados, certo? Ouvindo essas pessoas, ouvindo a demanda dessas pessoas, anotando, né? Se a pessoa não quiser se identificar, não tem problema nenhum, mas o importante é, de fato, conversar com essas pessoas, o que elas precisam. A gente sabe que muitas cidades, assim como a minha, têm problemas também de falta de medicamentos, né, na rede pública, né? E isso é importante porque a pessoa vai chegando numa determinada idade, certo? Ela precisa tomar determinadas medicações, seja hipertensão, seja diabetes e por aí vai, certo?
Aí ela precisa de uma farmacinha popular com a receita, né, tendo a receita em mãos, chega lá na farmacinha popular e ela não encontra a medicação, né? E aí? É complicado. É nessa hora que a gente percebe que o nacionalismo é importante na vida dessas pessoas, né? Tá lutando por essas pessoas também, certo? Problemas diversos, pessoal. Cada cidade tem, certo? Até porque nenhuma cidade é isenta de problemas. Cada um de nós aqui sabe que cada problema, né? Cada cada pauta que a gente levanta, né, dentro do nosso meio é importante. E é importante, né, mais importante ainda, tá levando essa palavra, né, tá levando isso ao conhecimento de todo mundo, né, e tentar, de fato, estar tá resolvendo o problema dessas pessoas, né, que acabam não sendo atendidas pelo Estado, muito por conta de burocracia, muito por conta da corrupção estatal que a gente sabe que existe, né, dentro de prefeituras, né, que é algo que infelizmente acontece muito, principalmente em cidades do interior, que ainda existe voto de cabestro, né, como a gente fala aqui, entendeu? Em todas as cidades, para a gente falar a verdade, né? Então, pessoal, eu convoco todos vocês, certo? Convocando todos vocês nacionalistas, né? Mesmo que vocês não tenham a intenção de sair como candidatos, né, nas suas cidades, mas façam isso. Tirem ali 15 minutos, meia hora da sua semana, né? Faça visita em determinado bairro, certo? Levanta os problemas estejam passando, né, dentro dos grupos nacionalistas e por aí vai, né? Se vocês têm algum determinado candidato que vocês confiam na cidade de vocês, leva essas pautas, né? Deixa tudo anotado, bairro tal, pessoa tal, né? Disse que no bairro dela o problema é falta de água, certo? O problema dela é a falta de energia elétrica constante. Levantem esses problemas, certo? E passem ao conhecimento dessas pessoas que você tenha confiança. Eu passo agora a palavra para o nosso companheiro Wellington, né? Ele é militante do PDT, lá da região dele. Wellington, meu amigo, está contigo. Então, pessoal, como foi dito aí no começo, né? Sou filial da UPDT, vai fazer um ano já, eu creio. E eu também escrevi dois artigos já para o site do BG, né? E tudo isso que Tiago apontou é forte, porque até na própria resistência a gente tem muitos assuntos relacionados ao budismo. Porque eu não sei se vocês sabem, a nova resistência tem contado de mais ou menos uns 3 vereadores que vieram do movimento, né? E eles trabalham importante. E a gente não pode simplesmente focar no federal, né? Ele de deputados federais e senadores. Sim, o problema real está no dia a dia da gente, está no município, né? Está na cidade onde a gente vive. Então a gente tem que focar muito nisso, né? Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente abordar, como por exemplo, quais partidos políticos seria interessante para a gente buscar no nosso município, né? No meu caso, eu escolhi o PDT, porque eu vi que a pessoa que comanda, que lidera o partido aqui no município, é uma pessoa correta, é uma pessoa que tem os ideais nacionalistas, é uma pessoa patriota. Conheci pessoalmente, né? É um vereador que foi mais votado em 2020, visitei o gabinete, pessoa super gente boa, conheci toda a equipe dele, e é importante vocês fazerem isso. Nosso amigo Tiago aí tem essa intenção muito boa, louvável, né, de ser candidato a vereador ou nas próximas eleições do próximo ano ou nas outras que virão.
é muito importante fazer isso, né? Entrar em contato com a população, mas também procure uma liderança que seja atuante no legislativo municipal aí da sua cidade, que vai ser muito importante. E converse com a pessoa, apresente as ideias nacionalistas a ele, veja se tem uma compatibilidade, se é compatível com o que a gente defende. Independente do partido que essa pessoa fizer parte, você vai e ingressa nesse partido. Porque como a gente já conversou muito a respeito desse assunto, no Brasil a gente não tem um partido nacionalista de fato. A gente tem um PDT que poderia ser uma boa alternativa, uma boa representação do movimento nacionalista no Brasil, mas infelizmente, desde a morte de Brizola, vem ocorrendo algumas coisas aí complicadas dentro do partido, né? E assim, uma indicação que eu faria para as pessoas que assistem a gente, até para o próprio amigo Tiago aqui, teria o PDT, vejo o PDT na sua cidade, vejo o Avante, o próprio PT tem quadros interessantes dentro do PT. A gente tem que entender que o PT internamente é um partido que tem muitas alas, então assim, tem uma ala mais nacional desenvolvimentista, né? Nem tudo PT é identitário, é bom a gente frisar isso, né? E também certos partidos de centro, né? Como o MDB, como o PP, né? Que principalmente na cidade do nosso amigo Miguel aí, o PP é um partido forte, né? O PP e o MDB. Então assim, ambos seriam uma boa alternativa, caso ele queira sair candidato um dia na cidade dele, né? Outra coisa também, como eu já falei, fundamental entrar em contato com as lideranças do legislativo municipal, para você conhecer como é que funciona ali, etc, né? E você também tentar criar um laço comunitário com o seu bairro, com os bairros próximos, né? Ver quais são os problemas, como o nosso amigo Thiago falou aí, ver se o asfalto na rua está bem feito, está precisando de algo. Você vê a necessidade de, por exemplo, fazer um recapeamento asfáltico, que não adianta apenas a prefeitura fazer aquele asfaltamento ali de paralelepípedo e deixar somente aquilo, né? Tem que levar, tem que ser mais ousado, fazer algo a mais para melhorar a mobilidade das pessoas, que seria, no caso, fazer o recapeamento asfáltico, que ajuda muito na locomoção de todo mundo, principalmente pessoas mais idosas que andam de cadeira de rodas, etc., precisam se locomover dessa forma. Ajuda muito. Também na questão da saúde, que o nosso amigo Tiago também citou aí, é importante você ver isso. Quando você for no posto, na UBS do seu bairro, você veja se está faltando algo. Se você vê se está faltando algo, você vai e entra em contato com o, o vereador, que supostamente ali representa o seu bairro, e tente fazer contatos, né? Pergunte para as pessoas o que está incomodando elas no bairro e vá você mesmo, faça de você mesmo um líder comunitário, vá lá, pegue aqueles assuntos que são importantes para as pessoas da sua comunidade, leve o poder legislativo, mostre que você se impõe. Isso é muito importante. É bom você criar uma base muito importante. E então, os temas aqui, eu encerro aqui a minha primeira participação e depois eu continuo. Show de bola. Assim, eu pedi para o pessoal ir tirando a webcam e o microfone justamente porque a gente está com um probleminha ali de conexão, tá? É só por esse motivo mesmo. Os amigos falaram sobre saúde, locomoção, é muito importante, né? A questão de você escolher um partido, se filiar a esse partido, escolher uma organização, se filiar a essa organização. Tem o Brasil Grande, tem a Nova Resistência, né? Procurar realmente se aprofundar na política, né? No nacionalismo, tentar trazer mais pessoas para o nacionalismo, fazer colagens, né? A hora que tiver uma manifestação, você ter e for uma manifestação com caráter de pauta nacionalista, você está participando, porque existem pautas comuns. Então vai ter uma manifestação de esquerda,
e aquela pauta é interessante para o nacionalismo, você vai lá e participa. Tem uma pauta que é de direita e é interessante para o nacionalismo, você vai lá e participa. Então, contra o aborto. A maioria que vai ter lá é direitista. Vai ser, a maioria é o pessoal que votou no Bolsonaro, entendeu? Mas vai lá participar. A questão é a pauta em si, entendeu? A gente não tem um partido verdadeiramente nacionalista. Então, é isso que a gente precisa compreender, analisar pauta a pauta, entendeu? Para a gente poder apoiar. E na questão do partido, eu recomendo, sendo sincero, nem o PDT nem o PT, apesar do PT, assim, o PDT tem muito mais quadros do que o PT, né? Bom, vamos ser sinceros, o PDT tem muito mais quadros. Só que o que atrapalha o PDT é que houve infiltração ali, uma infiltração neoliberal, houve infiltração do PT e a verdadeira legenda do PDT foi para o espaço. E aí você tem alguns gatos pingados ali, que são nacionalistas, que são soberanistas. Mas ainda o PDT talvez seja o partido com maior concentração de soberanistas, apesar dessas infiltrações, né? Apesar de ter sido 12 mais um, né? De ter sabotado o Ciro nas eleições, tudo isso aí que a gente já sabe. Mas o PDT ainda permanece dessa maneira. Mas se eu fosse recomendar para o pessoal, recomendaria o seguinte: vá para um partido de centro, tá? Vá para um partido de centro, vá para um MDB, vá para um PP, vá para a União Brasil, o PSD, partidos assim que são mais neutros, que você vai encontrar de coisas de todo tipo, beleza? É isso. É que vai te dar essa liberdade. Porque no fim das contas são partidos fisiológicos, e por serem partidos fisiológicos, o que eles querem mais é mais poder, não necessariamente eles querem ideologia. Eles querem mais dinheiro, eles querem ter mais representação, portanto, dessa maneira, fazer disso um negócio. Tá? Lamentavelmente, é isso que a política se tornou. Ações beneficentes, também participar de ações beneficentes é uma coisa interessante. Fazer caridade, né? Basicamente, ações beneficentes é disso que eu me refiro. Muitas vezes as pessoas estão passando por situações complicadas. Só de você escutar aquela pessoa, de você dar atenção para aquela pessoa, aquilo ali já será uma contribuição que você pode fazer. Então, é o que o Thiago falou. As pessoas, às vezes, elas estão tão desamparadas, e só de você escutar aquilo ali vai ser uma ajuda para ela. Tá? Então, assim, nós do BG pretendemos fazer mais ações beneficentes, colagens, manifestações, tudo isso é importante, tá? Para que a gente possa expandir o nacionalismo. E entender que a rede social, a internet, ela é só um meio, ela é só uma ferramenta para levar a mensagem. Isso facilita, né? O que a gente está fazendo aqui. Mas não será todo o trabalho, né? Não é a totalidade da coisa. Até mesmo porque a gente é feito de carne e osso, né? Então a gente precisa ter esse contato, a gente precisa olhar nos olhos das pessoas. Inclusive falta isso, né? Aquela coisa do populismo, né? Que não necessariamente o populismo é uma coisa ruim. A mídia pintou o populismo como uma coisa ruim, mas o populismo é uma coisa legal, é uma coisa o político ir às multidões, fazer discursos, escutar a população. Então, aliás, tradicionalmente no Brasil o que dá certo é um populismo. Tá? Não estou falando o populismo que a mídia fala do Bolsonaro, o populismo que a mídia fala do Lula, porque esse populismo que a mídia fala do Lula e do Bolsonaro pouco tem a ver com o populismo de Getúlio Vargas. Tá? O Getúlio Vargas era um líder populista e popular, certo? O, o Lula não, o Bolsonaro não. São casos diferentes, certo? A gente precisa diferenciar isso. E essa palavra, populismo, ficou uma coisa muito estigmatizada. Então, de maneira negativa. Né? Então, assim, a gente precisa voltar a falar sobre populismo, voltar a falar sobre soberania, voltar a falar sobre patriotismo, voltar a falar sobre nacionalismo, essas coisas que, ao longo da história, foram sequestradas. Então, teve grupos políticos que sequestraram os símbolos nacionais, teve grupos que sequestraram o patriotismo, e que a gente não pode deixar, tá entendendo? Então, assim, o aborto virou uma pauta de direita, não necessariamente, entendeu? O trabalhismo virou uma coisa de esquerda, não necessariamente, entendeu? Então, existem esses sequestros. Bom, vou finalizar aqui o primeiro bloco, e a gente volta para o segundo bloco, que está acabando o tempo aqui.
Pessoal, voltamos aqui para o segundo bloco. Estou aqui com os camaradas Thiago Souza e Wellington Carvalho. E a gente estava falando no primeiro bloco sobre essa questão dos nacionalistas na política de maneira direta. Então, procurar uma organização, né, uma militância, né, um movimento, seja o Brasil Grande, seja a Nova Resistência, e outros que vão surgir aí ao longo do caminho, né, a gente espera, porque a gente vai precisar de uma mobilização grande, que surjam outros grupos também, né? E os camaradas que tiverem interesse de entrar na Nova Resistência serão certamente muito bem recebidos. No Brasil Grande é a mesma coisa. A gente não, a gente não pode, tá? A gente não deve, de forma alguma, os grupos nacionalistas entrar numa rivalidade por ego, sabe? Ah, porque o Brasil Grande é isso, porque a Nova Resistência é aquilo, sabe? Todos estão caminhando para o mesmo destino, indo em direção ao desenvolvimento do Brasil, à prosperidade e melhora da população brasileira. Então, não tem por que haver briga, rivalidade. A gente se dá bem com o pessoal da Nova Resistência, somos nossos parceiros. Participamos lá do canal da Nova Resistência. Alguns membros da Nova Resistência também já vieram no canal do Brasil Grande. Né? Então, assim, não manter a harmonia aqui entre os nacionalistas é de fundamental importância. Bom, outra coisa, vamos lá. A questão que eu acho assim importante, né? Falar de política sem embasamento teórico, né? Então, assim, a gente entende que, tipo, a população brasileira, ela tem muitas carências, né? E uma delas é até mesmo a própria educação, a falta de infraestrutura, falta de estrutura. Então, assim, o nacionalismo ele precisa ser para todos, ele precisa ser amplo, né? Não pode ser uma frente ampla, ampla totalmente, porque senão a gente vai deixar as nossas convicções de lado. Mas a gente tem que entender que a população brasileira ela vai precisar caminhar. E assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de degrau a degrau. E com o passar do tempo, com as conquistas, né, cada conquista é muito importante. Estava falando hoje para o nosso grupo isso, né? Seja ela pequena, ela é muito importante. É muito. Sim, então, o que aconteceu recentemente com a Nova Resistência, então a gente, inclusive, dá os parabéns aqui à Nova Resistência por ter saído um relatório do Departamento dos Estados Unidos, norte-americano, falando que a Nova Resistência era um perigo para os interesses norte-americanos. Então a gente dá o parabéns aí à Nova Resistência. Foi amplamente comemorado entre o pessoal da Nova Resistência, então a gente fica muito feliz por eles, ficamos muito felizes também. Eu, como presidente do Brasil Grande, dei os parabéns. Então, assim, toda a conquista será importante, mas também, assim, virá perseguição, mais perseguição ainda. Então, naturalmente, a gente, por ser nacionalista, já é perseguido por sair uma coisa dessa. A gente sabe que aumenta os holofotes, aumenta a perseguição. Então, eu vi, por exemplo, a Carla Zambelli falando da Nova Resistência contra, né, falando que os russos no Brasil, os comunistas e toda aquela conspiração anti-americana, sabe, aquela coisa toda. E assim, não é verdade. Inclusive, o camarada Ozzy, líder da Nova Resistência aqui de Santa Catarina, que já veio aqui no canal do Brasil Grande, desmentiu, né? Postou lá a nota da Nova Resistência, que é uma nota da Nova Resistência falando, inclusive, coisas que eu falei aqui no primeiro bloco, né? Que a população brasileira, na economia, ela é trabalhista e nos costumes ela é conservadora, né? Que a Nova Resistência prima pelos interesses do Brasil, né? Para o desenvolvimento do Brasil, que não recebe dinheiro do Kremlin, tá? Igual algumas pessoas acham que a Nova Resistência recebe dinheiro do Kremlin. Não é porque a Nova Resistência, por exemplo, teve contato com o Lavrov, fez o Congresso Multipolar e teve contato com vários políticos do mundo inteiro, que ela recebe dinheiro, tá? Não é. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até mesmo porque nós já recebemos ministros aqui, né? Recebemos o ministro Guilherme Moreno, né, que foi ministro da Argentina, recebemos embaixador, já recebemos várias personalidades. Isso não faz com que a gente tenha, em algum momento, recebido dinheiro. Tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque ser nacionalista não deve ser uma pressão, tá? Ser nacionalista deve ser uma bênção.
que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a gente escolhe ser nacionalista, a gente está escolhendo primar pelo bem do Brasil, primar pelo bem da população. Então, isso deve ser visto com bons olhos. É uma luta digna, é uma luta glória, tá? Não inglória, é glória, tá? A gente está em rumo à glória, correto? Então, assim, não deve ser motivo de vergonha ou motivo de pressão para a gente. Só com a união entre nós nacionalistas, independendo de grupo, a gente vai aliviando essa pressão, tá? A gente vai agindo sobre unidade e essa coisa que era para ser muito pesada acaba ficando mais leve porque a gente tem o senso comunitário, o senso de comunidade, e através dessa unidade, por mais que eles tenham mais dinheiro, mais força, a gente está no lado certo da história, tá certo? Então é fazer o certo pelo certo, é fazer o certo porque é o certo a se fazer, ok? Então, eu estava falando recentemente numa reunião com os camaradas do BG, seguinte, pratiquem esporte, tenham conexão com espiritualidade, independendo de qual espiritualidade. Então, cara, católico, matriz africana, tá? A gente tem várias críticas ao protestantismo, tá? Mas, assim, existem protestantes sérios, eu conheço, ok? Então, assim, deve ser criticado o protestantismo mesmo. O Brasil iniciou através do catolicismo, e isso precisa sempre ser recordado, a nossa veia ibérica, isso faz parte das nossas raízes, então negar as raízes é negar o Brasil, então não tem como. Fazer críticas sérias ao protestantismo é necessário, e os próprios protestantes que são sérios fazem essas críticas também, tá? Os que eu conheço que são sérios fazem essas críticas. Então, assim, ter conexão com a espiritualidade, tá? Praticar esportes, porque vai ser um bom combate. É uma rotina um pouco mais pesada, mesmo. A gente, por exemplo, eu acabei de sair de uma reunião, agora eu estou fazendo uma gravação aqui, então será dessa maneira. Mas a gente tem que encontrar o prazer nisso. A gente tem que encontrar. Cara, eu estou fazendo bem, cara. Eu estou fazendo pelo bem da minha própria população. Eu estou fazendo bem pelo, sabe? Entendeu? Por um outro irmão nacionalista, pela população, que ainda, por muitas vezes, não se vê como nacionalista, mas já é nacionalista pelas coisas que eu falei, né? Por ser trabalhista e por ser conservador nos costumes. Isso já é ser nacionalista. Ela só não sabe ainda que ela é um nacionalista de fato. Então a gente vai precisar falar para essas pessoas que são o que é o nacionalismo, né? E que elas já são nacionalistas, que agora é pregar o nacionalismo, evangelizar. Tá certo? Então, assim, isso que eu estou falando aqui é extremamente importante para ultrapassar a barreira da internet, aguentar o que está por vir, aguentar o que a gente precisa aguentar e fazer um bom trabalho, beleza? Ano que vem tem eleições para vereador e para prefeito. O Thiago tem pretensões eleitorais, então ele deve concorrer. A gente vai apoiar ele e outros candidatos também, tá? Outros candidatos nacionalistas que vierem aí com boas pautas e tudo. A gente vai recomendar. Tem assim, conversas também de outras pessoas dentro do Brasil Grande que têm interesse em sair, então acho que será além do Thiago, né? Fora que ainda tem um ano, então novas pessoas chegarão dentro do Brasil Grande, novas pessoas se converterão ao nacionalismo, então certamente a gente até lá é um caminho, mas a gente precisa já começar a falar. Outra coisa, em 2026, né? 2026 a gente espera que a gente tenha um candidato nacionalista, soberanista, e a gente não sabe ainda se será o Aldo, se será o Ciro, independente de quem vier, né? O Aldo ou o Ciro a gente vai apoiar. Então, se for o Ciro, dificilmente o Aldo vem, né? Se for o Aldo, dificilmente o Ciro vem. E um vai apoiar o outro, e aí nós, nacionalistas, precisamos apoiar, né? E precisamos viabilizar. Seja o Ciro, seja o Aldo, a gente precisa viabilizar. A gente precisa estudar estratégias de campanha, de mobilização, para poder fazer isso, tá certo? Porque a gente não vai ser só o candidato, né? Vai ter que ser um levante popular para a gente poder fazer isso, tá certo? E estamos crescendo, e o pessoal tá com medo, tá vendo que o nacionalismo é uma crescente eminente, tá? Então, assim, exponencial, e o pessoal já começa a ter essa preocupação, né? Porque chegará a um ponto de não retorno. A gente acredita muito nisso. Tá certo? Agora eu vou passar aqui a palavra pro Wellington e depois o Thiago finaliza
É muito bom conversar sobre assuntos tão pertinentes. Vai lá, Wellington. Muito importante esses pontos aí que Miguel trouxe, né? Realmente os nacionalistas estão começando a incomodar aí, né, certas pessoas, certas organizações que têm escritórios no Brasil e são comprovadamente financiadas pelo Departamento de Estado americano e o próprio Departamento de Estado, né, lançando essa nota aí, IFE a respeito da nova resistência. Se a gente for olhar no Brasil, uma pesquisa profunda, o tanto de organização que existe, que é fundada, recebe financiamento do Departamento de Estado americano, a gente vai passar horas e horas, né? Mas, enfim, falando agora continuando a respeito do nosso tema, que é a política eleitoral no Brasil, né? Eu gostaria de trazer também mais alguns pontos interessantes, né? Eu não pretendo sair candidato agora, no próximo ano, talvez nem em 2028, coisa mais para frente. Nem sei se eu sairei, mas sempre apoiando, né? É muito importante também a gente fazer com que as pessoas próximas a gente, principalmente nossos amigos, a gente que é novo ainda, a gente tem muito amigo da mesma idade que a gente tem que espalhar essa mensagem, né? Levar para todas as pessoas que a gente conhece a mensagem nacionalista. Você tem amigos, você incentive eles, mande conteúdo nacionalista, pergunte como a pessoa se posiciona politicamente, pergunte sobre certos assuntos, é muito importante também. Fale sobre a política municipal com as pessoas próximas a você, porque parece que no Brasil é assim, as pessoas só falam do âmbito federal, a política para presidente, para senador e deputado federal, acho que eu já testei isso aqui. Fale sobre os vereadores, a importância que eles têm, a importância que o prefeito tem, a importância que até mesmo um deputado estadual e o governador tem, muita gente não sabe, volta por emoção, né? E outra coisa também muito importante, que tem uma ligação direta com isso que eu disse, né? De conversar com as pessoas que você conhece, principalmente com seus amigos. Você tentar trazer mais pessoas para a nossa causa. Porque quando você traz um amigo para essa causa, vai ser uma reação em cadeia. Ele vai trazer outro amigo, e outro, e outro, e outro. E assim vai aumentando a influência, né? E o pensamento. Eu mesmo já fiz muito isso, cara, né? Quando eu estudava, eu já tinha essas ideias. Assim, alguns amigos meus, eu ia mandando lá conteúdo nacionalista, principalmente pelo Instagram, e hoje aí estão, né? São um pessoal mais consciente, né, pelo menos. Né? Fugiram dessa ideia de que só existe duas alternativas, por exemplo, o Lula ou Bolsonaro, ou a esquerda ou a direita, né? Então, assim, pelo menos assim eu vi, né? Teve efeito, o que eu tentei fazer ali, deu resultado. E outra coisa que o Thiago aí citou, e o Miguel também citou no começo, é não focar apenas na internet, que também está ligado diretamente com as coisas que eu acabei de dizer, né? A gente tem que levar as nossas ideias para o mundo real também, né? Seja você na faculdade, tente levar suas ideias, né? Seja em grupos comunitários, tente levar também as suas ideias, né? Tente falar da importância, né? Porque as pessoas têm ali o 13º, têm certos direitos trabalhistas, infelizmente estão sendo enfraquecidos, mas ainda existem. E fale, ó, quem criou isso, qual a importância disso? Quem quer destruir isso? Né? Por que que a gente não pode deixar que destruam isso? Né? É importante a gente ter esse trabalho comunitário mesmo, que é um trabalho comunitário, né? De levar essas ideias para outras pessoas, no mundo real e fora da internet. E a gente tem que lembrar sempre, a internet tem uma certa influência, ela influencia, faz com que você seja conhecido por outras pessoas fora da sua cidade e na sua própria cidade, mas nada vai substituir contato real, você sair ali na rua fazer campanha, né? Porque para você vencer no município, você vai precisar do voto do povo que vive ali. Então, a gente tem que deixar a internet um pouco de lado quando o assunto for política eleitoral, né? Então,
É isso, basicamente é isso. Não tenho mais nada a acrescentar. E a gente nós vamos ver cidades no próximo ano e na outra que a gente tiver aí. É isso. Bom, pessoal, complementando aqui o que o nosso camarada Wellington disse, de fato, nunca a gente pode dispensar aquele contato pessoal com aquelas pessoas, né? Isso eu já havia comentado com vocês, né, no primeiro bloco. O contato é sempre importante, estar ouvindo aquelas pessoas, né? Acolhendo aquelas pessoas é fundamental, é muito importante isso. Ouvir, eu penso que um político que se preze, né, que realmente goste daquilo que está fazendo, e ainda mais um político nacionalista, né, é muito importante ele saber ouvir, mais ouvir do que falar. Ouvir a demanda, ouvir o que as pessoas necessitam, é muito mais importante, né, do que você passar determinados pontos para elas, né, que a princípio elas, por não terem muito contato com o meio nacionalista, elas não vão entender. Mas tá ouvindo essas pessoas, ouvindo essas demandas e levando ao conhecimento de todo mundo, né, para poder de fato propor uma solução para elas, né? Às vezes aquela demanda seja a mesma demanda que em outras cidades, né? Como a gente sabe, demanda por saúde, demanda por educação, né? Isso é no Brasil inteiro. Isso é uma coisa que, infelizmente, em governos anteriores, por mais que tenha tido investimentos em saúde, em educação, a gente carece muito ainda, né, de saúde e educação, né? Educação é o principal, porque a população sem educação, elas acabam caindo na lábia de determinadas pessoas, né, infelizmente, e desacredita, acaba desacreditando o meio político. O meio político, pessoal, não pode ser desacreditado, pelo contrário. Mais pessoas devem apoiar nossa causa, né, entender de fato o que a gente tem a propor para o Brasil, o que a gente, estudando, né, colhendo essas informações, o que a gente pode propor para melhorar a vida dessas pessoas. E eu penso também que um bom político, né, um político nacionalista, ele precisa muito de ter jogo de cintura. Aquele jogo de cintura de você sentar tanto com a esquerda como com a direita, entendeu? Conversando com os dois lados do espectro político, mesmo a gente sabendo que grande parte da direita, grande parte da esquerda são financiados pelas mesmas pessoas, né? Que essa divisão foi implantada propositalmente na sociedade, né? Para dividir de fato a população entre uma suposta direita que não existe e uma suposta esquerda também inexistente atual, porque no fundo, eles têm os mesmos laços, apesar que algumas pautas deles não batem, mas a gente sabe que essa divisão é totalmente proposital, né? E a gente chega no cenário político atual, de fato, como uma terceira via, vamos colocar assim, de fato uma terceira via que foge tudo, de tudo isso que a gente já viu até hoje, entendeu? Que foge desses meios tradicionais que sempre pregaram a cabeça do brasileiro, certo? Que sempre implantaram através da mídia, né? Através de publicações nas redes sociais, certo? E, de fato, o Brasil tem a jeito, né? A gente não pode desistir do nosso país. A gente tem que acreditar muito no Brasil. Temos um povo maravilhoso, né? Temos um clima maravilhoso, uma terra abençoada que qualquer coisa que você vai plantar aqui floresce, né? Dá bons frutos, né? Eu sou de uma região onde o café é muito importante, movimenta a economia localmente de outras cidades, né?
Centro-Oeste, né? Ali tem a soja, né? Nordeste, ali tem pessoal que planta muitas coisas ali, ou seja, o clima no Brasil é muito favorável, né? E a gente não pode desistir desse país. Esse país tão abençoado por Deus, né, pelo Criador, que infelizmente as próprias pessoas desacreditam dele, mas se a gente não batalhar por aquilo que a gente acredita, quem que vai batalhar, né? Por isso, eu deixo essa mensagem para vocês de fé, de união, né? Uma união realmente das nações, né? De todos os aspectos, seja direita, seja esquerda, por mais que isso seja difícil, mas eu creio que futuramente a gente vai chegar num ponto que isso vai ser importante, entendeu? E eu vejo também que quem prega a divisão do país com pautas vindas de fora, né? Seja dos democratas americanos, seja dos republicanos, né? Eu penso que, aos poucos, essas pessoas vão ser afastadas da política, né? Eu acredito num país unido, certo? Então é isso, pessoal. Eu passo a palavra agora para o nosso companheiro Miguel, né? Para ele fazer as considerações dele. Né? Tá contigo, Miguel. Tudo bom, Thiago. Tudo verdade que você falou. Sem união será impossível. O Wellington também fez explanações importantíssimas. Pessoal, deixem um like, se inscrevem aqui, se inscrevam no canal, tá? Nós estamos aumentando o ritmo aqui de postagens, então é importante que vocês consumam os nossos conteúdos para a gente continuar nesse ritmo, tá? Se você ainda não faz parte de nenhum movimento, está mais do que convidado a fazer parte do Brasil Grande. Só entrar no portal do Brasil Grande e na aba junta-se a nós, ok? Aí vai cair num formulário, tá? E aí nesse formulário é só você preencher e aguardar que alguma liderança entre em contato. Pode ser até eu que entre em contato também. Bom, e assim, tem até aqui no nosso canal um tutorial de como preencher esse formulário. Não que fosse muito difícil, mas vai que alguma pessoa tem dúvida, né? Alguma dúvida ali na hora de preencher o formulário, com alguma pergunta e tal. Então, foi feito esse tutorial justamente para poder atender as pessoas que tiverem algum tipo de dúvida. Tá certo? Bom, toda a solidariedade à Nova Existência, né? Nessa nota que saiu, nesse relatório que saiu do Departamento de Estado norte-americano. Então, o que significa que a gente está crescendo e só o Brasil grande nos interessa, tá certo? É isso aí, pessoal. Valeu.